experiência que eu tive contato tanto por visitar a Coreia Popular em 2009. Eu fui de trem, peguei um trem de Pequim, fui até Pyongyang, de uma viagem de 26 horas, uma viagem incrível, assim, uma das viagens mais interessantes que eu fiz na minha vida. Por uma série de motivos, né? Atravessar a fronteira do Rio Yalu da China para a Coreia Popular é uma experiência única, porque tem muita história envolvida naquela região, desde a resistência das guerrilhas nacionalistas, comunistas contra a ocupação japonesa, desde a década de 20 e 30, até a própria Guerra da Coreia, que foi por ali que as tropas chinesas elas atravessaram entraram em território coreano para poder proteger o regime da Coreia Popular, se autoproteger também das ameaças do general MacArthur e levar as tropas americanas ao paralelo 38, estabelecendo ali uma linha de equilíbrio que se mantém até hoje. É uma guerra que não acabou ainda tecnicamente, e o fato de não ter acabado tecnicamente traz uma série de contingências geopolíticas e militares de grande monta. Mas aqui você vê, em alguns minutos a gente passamos algum panorama do que envolve aquela realidade. O ponto de partida para entender aquilo, sob o ponto de vista particular, é entender aquilo como uma civilização milenar, um reino milenar, que é o reino de Córeo, que deu guarida histórica àquela civilização que existe até hoje, enquanto Coreia, é fundada há mais de 1500 anos. Também, até onde eu soube, assim, uma pesquisa que eu fiz um tempo atrás, o telescópio foi inventado lá, a primeira torre de observação do espaço foi erigida naquela região, na Península Coreana. E desde muito precoce, de forma muito precoce, trata-se de um povo que com o espírito muito próprio de autossuficiência, o espírito muito próprio de proteção diante de grandes vizinhos, né? Teve por exemplo, uma história que se conta, comprovada, evidente, que foi o único lugar do Oriente que os mongóis, sob a batuta de Gengis Khan, foi expulso. Eles não conseguiram entrar lá, né? Então o exército do reino de Córeo debelou a tentativa de ocupação daquela península pelos mongóis, o que demonstra que essa questão da autodefesa ela é muito antiga, essa encarnação da autoestima, essa encarnação da luta pela soberania e a encarnação da luta pela própria identidade, porque, entre outros fatos, o próprio idioma coreano e o próprio alfabeto coreano é uma autoinvenção. O alfabeto deles foi uma criação de cima para baixo, governamental, não foi algo que foi surgindo de forma espontânea. Então existem características históricas que fazem aquela região ter a necessidade de um olhar mais atento e menos vulgarizado, né? Como que a gente percebe muitas vezes quando se fala em Coreia do Norte, Coreia Popular, é uma forma vulgarizada, uma forma caricatural, e que não, do ponto de vista científico, não é muito interessante para quem é interessado em entender o porquê que aquilo é daquele jeito que é, né? Então, o Japão, ele no final do século XIX, ele se torna uma potência imperialista e ocupa aquela península. Logo em seguida, na década de 30, também ocupa a China, ocupa todo o Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Então existe toda uma história de ocupação japonesa que cala muito fundo, não somente a Coreia, mas toda a região da Ásia, do Sudeste Asiático, do Leste Asiático. E no caso da Coreia, que também cabe em certa medida ao caso chinês, ao caso principalmente da Manchúria, é um tipo de ocupação que ela combina duas características. Uma é um grau de violência absurdo empregada pelos exércitos imperiais japoneses contra as populações locais. Isso é de uma terribilidade que não tem precedentes na história. E não é somente isso, não é a questão da violência física, mas também a tentativa de extrair deles, tirar deles o que eles mais estimam que é a identidade nacional deles. Para quem conhece a Ásia, China e Coreia em particular, percebe muito isso nos museus que se visita
nesses países, no Vietnã também, os museus sobre a ocupação japonesa, que demonstra essa forma de ocupar violenta de ocupar um país estrangeiro, de ocupar uma outra região, a tentativa de se negar a identidade nacional àqueles povos, e são características assim brutais que marcam a história japonesa da história japonesa na Ásia, e a Coreia não passou incólume a isso. Então essa é uma característica que deve ser levada em consideração quando se fala naquela região, na ocupação militar japonesa, imperialista, etc, etc. Um outro traço que pode parecer contraditório com o primeiro é que a ocupação japonesa ela foi seguida de processos de industrialização. O Japão exportou capitais a essas regiões, a Coreia em particular, e também a Manchúria, de forma que são sociedades que pós-ocupação japonesa elas puderam, até a guerra, né? Vamos dizer assim, porque a guerra da Coreia meio que destrói toda aquela infraestrutura criada pelos japoneses, mas os coreanos herdaram uma base industrial relativamente desenvolvida, herdaram uma rede de transportes relativamente desenvolvida no pós-ocupação japonesa. Então são duas faces daí da mesma moeda que eu acho interessante colocar, e também um corpo técnico muito competente do ponto de vista industrial. O que muitos países em transição do capitalismo para o socialismo sofreram, que foi aquelas famosas fugas de cérebros e tal, a Coreia não aconteceu isso com a Coreia. A Coreia ela pôde contar com um corpo técnico herdado da ocupação japonesa, muito interessante do ponto de vista intelectual, e que pôde tocar os primeiros planos quinquenais, o processo de industrialização da Coreia Popular. Então, acho que essa é uma outra característica que deve ser colocada em questão, posta em vista quando se fala daquela realidade. Também quando se fala muito em Coreia, também envolve as duas Coreias, né, com a República da Coreia e a Coreia Popular, é também o fato de ser uma península cercada por Japão, por China, por Rússia, grandes países, né, e todos eles com interesses estratégicos naquela península. Também aí cabe um ponto aí, porque as relações desses países, Rússia, China, Japão, entre eles mesmos e com um país de fora daquela região, que é os Estados Unidos, acabaram moldando muitas vezes, não foi só um episódio, foram vários episódios, a política industrial das duas Coreias, as opções em matéria de política econômica das duas Coreias, e também a política externa das duas Coreias. Elas foram se manejando ao longo do tempo, as duas Coreias, de forma a se adaptar a novas realidades que iam surgindo na medida em que a balança de poder na Ásia pendia ora para um lado, ora para o outro. Um exemplo aqui, a situação da Coreia Popular vai ficando um tanto quanto difícil na medida em que a China se aproxima dos Estados Unidos, e na medida em que o Japão se aproxima da Coreia do Sul economicamente. Então isso vai criando uma condição, um instinto de sobrevivência mais profundo para os coreanos da parte norte da península, e o mesmo pode-se dizer do sul, quando a China se aproxima dos Estados Unidos. Isso leva a República da Coreia, como o Wallace deve falar muito aqui nesse curso, a ter políticas econômicas marcadas por saltos adiantes, ou seja, a busca por uma autossuficiência, que é muito comum às duas experiências, mas que a República da Coreia tem tido um sucesso absurdo por uma série de motivos, né? Mas o caso da Coreia Popular, que é o que estou aqui para dizer, é um caso muito peculiar. Eu acho que primeiro é deixar muito claro que a ocupação japonesa, a brutalidade da ocupação japonesa foi acompanhada por uma reação ativa muito, muito grande do povo coreano. Então, desde a década de 20 do século passado e a década de 30, isso já fica muito claro, quando o Kim Il-sung, que é o fundador o fundador da Coreia moderna, da Coreia pós-ocupação japonesa, ele passa a ser o inimigo número um da ocupação japonesa, declarada pelos próprios japoneses. Até hoje é um dos pontos de visitação muito, muito... o maior ponto turístico da Coreia Popular é o Monte Paektu, onde nasce a resistência, pelo menos em tese, né? Historicamente eles colocam aquele lugar como o local onde nasce a
a resistência coreana, ali é uma região geográfica que simboliza toda uma luta política em torno da soberania do país, e Kim Il-sung passa na década de 30 a ser a grande figura política da Coreia Popular, apesar de muito jovem. Antes dos 20 anos de idade, ele já era o maior líder revolucionário daquela região. E quando eu falo aquela região, falo Coreia do Norte, atual Coreia Popular, e a República da Coreia, né? Ou seja, quando era uma única península. Com a derrota em 45 do Japão, o Japão obrigado a se retirar da Coreia, comitês nacionais e populares foram se espalhando pelos dois lados da Península Coreana. Os dois lados, norte e sul da Península Coreana. Isso cria uma situação de transitoriedade entre 45 e 48, porque 48 que é o ano em que surge de fato as duas Coreias, quando os americanos ocupam de vez a parte sul da península e meio que expulsam os comunistas de lá, existe todo um processo entre 45 e 48, que vale uma dissertação de mestrado sobre isso, vale uma tese de doutorado que fala da violência praticada pelos Estados Unidos, pelos coreanos daquela região, que vieram dos Estados Unidos, trazidos pelo governo americano para governar aquele país, né? Uma violência brutal contra os comitês, os comitês populares, que foram dizimados naquela parte da península, e as tensões, ou seja, a geopolítica acabou moldando aquela região. Tanto é que a parte norte da península acabou sendo praticamente o protetorado soviético chinês. É uma palavra muito forte, porque eles nunca aceitaram ser peça do jogo de xadrez de ninguém, né? Mas a influência soviética e chinesa muito grande no norte, a influência, aliás, é o soviética, que a Revolução Chinesa só acontece em 49, né? E no sul os Estados Unidos acabaram dominando e mantendo um regime ultra-reacionário durante muito tempo, né? O reacionário, inclusive, do ponto de vista econômico, é um governo muito corrupto, muito não industrial, como o foro da Coreia Popular. Vem a guerra da Coreia, as provocações de fronteira muito grandes, existem muitas versões sobre quem começou aquela guerra. A Coreia, os coreanos da parte norte da península sustentam que eles respondiam a provocações vindas do sul, e a história que se conta aqui no Ocidente, também se conta lá, é que a Coreia Popular, ela simplesmente invade a parte sul da península, a Coreia do Sul, chegando até o final da península, né? Então a guerra ela começa, não entrando na polêmica de quem começa ou não a guerra, porque eu seria muito desonesto do ponto de vista intelectual em falar abertamente que quem começa a guerra é X ou Y, né? Mas o fato é que o exército popular coreano chega rapidamente até o extremo sul da península, quando o general MacArthur faz aquele famoso desembarque de Ushan e vira o jogo da guerra. Então o exército americano, sob a bandeira da ONU, empurra de volta o exército coreano e chega próximo ao Rialu, né? Ou seja, o exército, quase que o regime norte-coreano entra em colapso, e o MacArthur ameaçando jogar bombas nucleares na Manchúria, ameaçando destruir os parques industriais chineses, toda aquela retórica ultra-belicista, e os chineses avisando que não queriam entrar na guerra, toda aquela história, e os chineses acabam entrando na guerra, com os chamados voluntários do povo chinês. As estimativas é que entre 600 e 1 milhão e 200 soldados chineses, entram no território coreano, levando o exército americano de volta para a Área 38, é um custo humano muito grande, porque tecnicamente o exército chinês era muito inferior ao americano, muito inferior. Então o que o exército chinês ele proporciona a possibilidade dos americanos fazerem uma carnificina, porque morreu muita gente. Os chineses não tinham armas adequadas, não tinham um preparo, vamos dizer assim, bélico, uma condição bélica adequada para enfrentar aquele tipo de guerra, mas o fato é que a China conseguiu empatar uma guerra com a maior potência militar do planeta. Tá? E essa guerra, é bom que se diga, foi uma guerra de extermínio, né? Os relatos de ambos os lados que falam do que acontece na volta dos Estados Unidos para o sul, enquanto a China estava, são os piores possíveis. Existe um dado que é interessante para quem gosta de história e para entender o psiquê
da Coreia Popular é que a quantidade de bombas que os americanos jogaram sobre Pyongyang tem uma proporção 10 vezes maior do que as duas bombas de bombas nucleares lançadas sobre o Japão. Então, o que caiu sobre Pyongyang teve um alcance 10 vezes maior do que as duas bombas nucleares lançadas dos Estados Unidos e do Japão. É ali que começam as experiências com napalm, com gás laranja, todas essas armas químicas que ficaram muito famosas na Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia, que foi uma das guerras mais violentas do século XX, foi tudo ali um campo de experimentação. Tá? A Coreia, as duas Coreias, né? Mas no caso particular, a Coreia do Norte ela foi amplamente destruída, né? Como diz um amigo, né? Não sobrou uma única pilastra em Pyongyang para contar a história. Foi uma guerra de extermínio, uma guerra brutal, né? Mas que no final das contas aquilo acaba, os chineses conseguem uma vitória tática, mas uma derrota estratégica, porque eles empataram com os americanos, mas se postergou para não sei daqui quanto tempo o retorno a Taiwan, porque aumentou-se a proteção americana a Taiwan, e que fique registrado que o que aconteceu nessa guerra explica muito o psique norte-coreano hoje, né? Por que eles pensam do jeito que eles pensam, e essa história toda que nós conhecemos mal ou bem, mas temos algum contato com ela. Após a Guerra da Coreia, aí eu chamaria o processo o milagre coreano do norte, né? Ou seja, a gente fala muito do milagre coreano do sul, o curso sobre o milagre da Coreia do Sul, o milagre da Coreia, né? Fazendo uma alusão ao milagre da China, que é o nosso curso, mas o primeiro milagre que ocorre é o milagre coreano. Não é? A parte norte da península ela já era, durante a ocupação japonesa, uma zona urbana, majoritariamente urbana, então isso facilita processos de transição do capitalismo e socialismo, como ocorreram em outros países de forma muito brutal. Ali ocorre de forma muito mais fácil esse processo. A reconstrução do país ocorre após 53 até 60, em 7 anos, de forma muito rápida, com apoio chinês, com apoio soviético, mas majoritariamente com uma determinação incrível do povo da parte norte da península. Aí é que entra muito o papel daqueles técnicos que trabalharam em fábricas japonesas, que tiveram um papel fundamental na construção da base industrial da Coreia Popular. E eu costumo dizer que, se nós formos olhar as estatísticas de crescimento econômico da Coreia Popular entre 48, né? Vamos tirar 48, vamos 53 a 1970, ou seja, são 17 anos, talvez seja um dos casos mais assim interessantes de se entender, um dos casos mais profundos de mudança estrutural de uma economia ocorre justamente na Coreia Popular entre 1953 e 1970. Talvez o mais profundo, o mais rápido, né? Ou seja, se pegarmos somente 17 anos em uma região específica do globo, a mudança estrutural que ocorre na parte norte da Península Coreana é algo simplesmente impressionante. Existe uma série de dados que os dados agregados de Madison demonstram isso. Qualquer publicação mais séria sobre a Coreia, sobre o desenvolvimento econômico da Coreia Popular, vai dar conta disso que eu estou falando aqui. Eu já li alguma coisa a respeito disso, por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Uma série de projetos foram concluídos, e inclusive o metrô de Pyongyang, né? O metrô de Pyongyang, ele é um metrô que contou com a ajuda técnica chinesa, e só que os trens foram fabricados na Coreia, os trilhos também foram fabricados na Coreia, o que demonstra que a Coreia Popular ela já contava com uma base técnica, vamos dizer assim, uma indústria mecânica pesada pronta pelos idos da década de 70, o que não é pouca coisa para um país que foi devastado há 15, 16, 17 anos antes, né? Então acho que esse é um ponto. Outro ponto que eu acho interessante da história da econômica da Coreia Popular é a revolução agrícola que se faz na agricultura, a revolução que se faz na agricultura coreana, da parte norte da península, com base em cooperativas, uma reforma agrária muito rápida e sem violência, por conta inclusive daquela região ser urbana muito até antes
durante a ocupação japonesa, aquilo já era uma região urbana, não é? E também porque os coreanos eles conseguiram construir uma competente indústria química durante a década de 70. Né? Então toda uma indústria de fertilizantes, que até hoje funciona, bases precárias, como todo mundo sabe, é construída naquele período. Porém, ou seja, vamos falar aqui da década de 70, o milagre da Coreia popular, só que assim como outros países socialistas, aquela dinâmica de acumulação também foi entrando em, em decadência, junto com a União Soviética, o modelo fordista, né? Ou seja, o fordismo ele entra em decadência e eu costumo dizer que leva os países socialistas juntos. Tá? União Soviética, Leste Europeu e a própria Coreia Popular. A Coreia Popular ela consegue ainda alguma sobrevida econômica, que é muito interessante, a partir de acordos técnicos com países do Ocidente, que ela tinha alguma relação, como Alemanha, Inglaterra, que ela conseguiu ainda modernizar parte do seu parque industrial durante a década de 80 por conta de acordos com alguns países ocidentais, muito interessante isso daí. A Coreia do Norte contraiu dívida externa, inclusive, mas ela conseguiu modernizar a sua indústria. Por exemplo, em 2009 eu tive contato eu fui em fábricas na Coreia Popular com equipamentos alemães vou falar novíssimos, novos equipamentos modernos alemães operando em território coreano. Isso eu vi com meus próprios olhos em 2009. Isso fruto dos acordos comerciais que eles conseguiram firmar na década de 80. Né? Agora, o que acontece com a Coreia do Sul a partir da década de 70 e a Coreia do Norte, a parte norte da península, na década de 70, é o contrário. Ou seja, quando o milagre coreano da parte norte da Coreia começa a refluir, é quando a Coreia do Sul começa a crescer absurdamente. Não é? Crescer absurdamente e com muito mais margem de manobra do que a Coreia Popular. Porque a Coreia Popular, por mais ajuda financeira e econômica que ela recebesse dos países, dos blocos socialistas, o bloco socialista economicamente era muito mais frágil que o bloco capitalista. Então a Coreia do Sul, por exemplo, tinha Japão, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, existia um campo econômico abastecido com muitos dólares em mercados abertos que também favoreciam em certa medida a República da Coreia. É evidente que eu não sou daqueles que acham que a abertura de mercado simplesmente explica a industrialização rápida da Coreia do Sul. Não. Muito do que a Coreia do Sul é hoje é por conta das políticas acertadas que eles foram implementando ao longo do tempo. Mas a diferença na relação entre o mundo socialista e o mundo capitalista, as possibilidades abertas para cada um dos campos, colocou uma vantagem competitiva muito grande para a República da Coreia. A Coreia Popular ela escolhe um caminho próprio, ela não entra no Comecon, que é uma área de comércio e ajuda mútua dos países socialistas, ela não entra, falso engano, ela segue um caminho próprio de industrialização, então ela se industrializa, coisa que Cuba não fez. Cuba não se industrializou, para vocês terem uma ideia de diferença entre um país e outro, né? A Coreia sobrevive muito porque é um país que se industrializou e Cuba sofre muito porque é um país que não se industrializou, tá? E a Coreia, ela entra a década de 90, já com o final da União Soviética, ela perde 70% dos seus mercados. A década de 90 foi uma década simplesmente terrível para a Coreia, que existe, além da perda o fim do bloco soviético, a perda de mercados externos, a aproximação da China com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul na década de 80 e 90, tem duas grandes enchentes na Coreia, na parte norte da península, levou quase que praticamente o regime ao colapso. Né? Então, as notícias de fome na Coreia do Norte eram verdadeiras, ou seja, muita gente morreu de fome mesmo. O país ele teve sua economia completamente desarticulada na década de 90, juntamente com as ameaças que vinham de fora dos Estados Unidos, cada vez maiores as ameaças, fez o regime fazer uma opção clara, que é a da sobrevivência e a da manutenção da sua dignidade a partir do fortalecimento de um exército, no primeiro momento, ou seja, o exército passou a ser o grande... Kim Il-sung morre em 94, o filho assume no seu lugar, com numa aliança muito, muito próxima com as Forças Armadas, não é? Com a garantia de que as Forças Armadas teriam um privilégio muito grande no orçamento da Coreia Popular. E tinha uma questão conjuntural colocada. Os americanos interferiram na Guerra do Golfo em 91, passou a década de 90 inteira fazendo intervenções militares pelo mundo, foram mais de 40 intervenções militares que os americanos fizeram na década de 90. O que é interessante, que
Eles já falavam de uma paz perpétua, né, do Kant, a vitória, o fim da história, mas foi a época mais violenta da história dos Estados Unidos contra os países estrangeiros. E a Coreia era um alvo estratégico que ninguém deixava, todo mundo deixava isso muito claro. Bush também leva isso às últimas consequências, e a Coreia faz a aposta na cartada nuclear a partir de 2002, depois da Guerra do Golfo, desculpa, depois da queda do ataque terrorista às Torres Gêmeas, e já em meio a franca, acelerado processo de preparação para a guerra, a ocupação do Iraque pelos Estados Unidos, a Coreia Popular parte para a cartada nuclear. Ali começa uma outra etapa da história da Coreia, que é a etapa em que as sanções contra eles aumentam ao ponto em que hoje a Coreia Popular tem o povo norte-coreano é 200 vezes, o alcance das sanções sobre eles é 200 vezes maior do que os cubanos. Existe gente séria fazendo pesquisa sobre o alcance das sanções, e cálculos que chegaram a mim colocam que eles sofrem 200 vezes mais do que o povo coreano, do que o povo cubano. Isso significa que eles não têm como, não podem fazer comércio com quase ninguém. Eles têm meios não oficiais para fazer comércio de transações financeiras, né? E as sanções vêm sendo elevadas cada vez mais ao longo do tempo. E o mais interessante é que aquilo entra em colapso, né? Pode-se falar da questão que a China acaba sendo no mercado para produtos coreanos, ainda eles usam a China como um país para produzir produtos para exportação, isso leva o país até alguma receita. Existem tentativas de vai e volta de reformas econômicas, tudo muito lento, gradual. Então, na década de 90, abre-se uma zona econômica especial com capital coreano do sul, com capital de Hong Kong, capital de Singapura. Não prospera durante muito tempo, dadas as tensões internacionais e as desconfianças do próprio regime em relação aos estrangeiros. Depois vem a zona econômica especial de Kaesong, onde a Hyundai, inclusive, abriu uma fábrica por lá. E aquilo fecha e abre de acordo com o nível de tensionamento dentro da península. E mais recentemente, China e Rússia têm partido para investimentos mais maciços na Coreia. Ou seja, eles estão conseguindo recuperar o mesmo patamar do tamanho da economia que eles tinham há 30, 40 anos atrás, o que ainda era muito pequeno em relação ao que a Coreia do Sul hoje. A Coreia do Sul hoje tem uma economia muito maior do que a Coreia Popular, mas a Coreia Popular consegue sobreviver e desafiando, inclusive, a lógica, né? Entre outros pontos que eu acho interessante colocar é que atualmente existe desde que Kim Jong-un ele assume o poder na parte norte da península, ele incentiva o turismo. Então hoje a Coreia é muito mais aberta a turistas estrangeiros do que era 10 anos atrás, né? E recentemente algo que espanta muito na parte norte da península são os grandes monumentos, o que é Pyongyang, que é uma cidade linda, né? Pyongyang é uma cidade linda, organizada, com arranha-céus assim impressionantes, uma cidade muito impressionante do ponto de vista arquitetônico. Eu recomendo que todos que se interessem por arquitetura, tem até histórias sobre arquitetura coreana que são interessantes. Eu recomendo uma viagem dessa, pegar um trem de Pequim e até Pyongyang, né? E mais recentemente um boom imobiliário está cometendo a parte norte da península. Então existe um boom de construções em Pyongyang e em outras cidades próximas de lá, muito, na minha opinião, por existência de utilização de recursos sociais na economia, cimento, carvão, porque a Coreia existe muito recurso ocioso espalhado pela economia, e como eles ainda são planejamento central, esse planejamento central possibilita que eles concentrem esses recursos ociosos e consigam investir em alguma coisa. Foi inaugurada recentemente uma grande hidrelétrica que resolve em grande medida os problemas de energia, nem tanto porque à noite aquilo ali tudo escuro ainda, não é? O acesso ao petróleo para eles é muito pouco ainda, eles têm restrições cada vez maiores no campo financeiro, mas eles continuam sobrevivendo em meio a grandes ameaças. Eu acho que, sem nenhum grau de paixão, nada disso, mas a Coreia talvez seja o país mais difamado do mundo hoje, mais difamado, mais mal visto, o mais, entre aspas, visto de forma caricata, né? Não é à toa que tudo isso tem um fundo de razão, né? Eles não se renderam aos Estados Unidos. Militarmente, se for olhar no fundo, eles derrotaram os americanos militarmente, eles e a China,
não é? E até hoje eles não se renderam aos Estados Unidos. E eles pagam um preço muito alto por isso, mas como a minha experiência demonstra, eles não estão dispostos a se render de jeito nenhum, não vão se render a ameaças, e acredito que eles vão continuar contrariando a lógica que é sobreviver com seus parcos recursos, seus escassos recursos, sem contar com a ajuda estrangeira, e ainda mantendo em pé essa chama viva da autodeterminação, da autossuficiência, que em certa medida a ideologia Juche, que é a ideologia que é uma... Eles não são marxistas, eles são Juche, né, que é uma... Eu acho que é uma mistura de taoísmo com confucionismo, com leninismo, que é um corpo ideológico que funda, vamos dizer assim, aquele corpo espiritual do povo coreano, da autossuficiência, da busca por não precisar da ajuda de outros, enfim, eles têm um auto-orgulho muito grande, uma dignidade nacional invejável, tá? E acho que, a depender do que acontecer com a Coreia do Sul, ou seja, uma possível retirada militar dos americanos do Sul, o que é quase impossível nos dias de hoje, mas uma solução possível para aquela região é a formação de uma federação em que cada Coreia se mantenha com a sua natureza política, mas que haja uma maior aproximação econômica entre os Coreias. A ideia da federação, que é uma ideia, inclusive, que os coreanos do norte, a Coreia Popular colocou na mesa por Kim Il-sung antes de ele morrer, talvez seja a ideia mais plausível de se colocar em prática. O único empecilho que tem ali são 30 mil soldados americanos estacionados no sul da península, fora as bombas nucleares apontadas para a Coreia, que mantém essa tensão, eles mantêm um programa nuclear e não estão dispostos a abrir mão dele. Enfim, eu fico por aqui. Foi bom falar um pouco sobre essa experiência, falo muito pouco sobre ela, estive lá uma vez, falo mais da China, evidentemente, mas eu tenho alguma experiência nisso. Espero que tenham gostado e vamos nos falando. Um abraço.